Uma mensagem urgente para quem tem pressa, o Evangelho em 3 minutos. Conheça melhor quem é Jesus e o que ele fez por você nestes comentários de Mário Persona sobre o Evangelho de Mateus, em mensagens que você lê em apenas 3 minutos. Adquira agora sua cópia com frete gratuito para assinantes Prime Video. O link está na descrição do vídeo. Clique agora e garanta seu exemplar. 7. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, o profeta aqui, você está vendo que Paulo, além de apóstolo, também era profeta, porque o Espírito Santo o inspirou para escrever as epístolas que servem hoje de alicerce para a casa de Deus, que é a igreja. Mas havia também esses profetas como Ágabo, que tinham o dom da profecia, recebidos de Cristo, porque naquela época não tinha ainda a palavra escrita, o Novo Testamento escrito. Então, certamente, em cada reunião, quando eles estavam congregados, o Senhor usava aqueles que tinham dom de profetas, para ensinar a verdade, ensinar a sã doutrina, até que tudo isso fosse compilado, e hoje nós não precisamos de apóstolos e nem de profetas, nesse sentido. Claro que existe o sentido do profeta, que é aquele que profere a palavra de Deus, ou fala da parte de Deus, mas fala em cima do que já existe, e não em novidade, né? Não tem nada inédito. Ninguém pode chegar e falar assim: irmãos, recebi agora uma revelação, que amanhã vai chover. Amigo, não precisa receber revelação para isso. Olha o homem do tempo, ele fala para você se vai chover ou não. Então, a profecia no sentido bíblico do começo da igreja era de estabelecer fundamentos. Efésios capítulo 2, só para embasar isso que eu estou falando aqui, no versículo 19: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento, o alicerce. Quem já construiu casa aí sabe que a primeira coisa que se faz é um alicerce, porque o alicerce não apenas é aquilo que vai manter a casa no lugar, não vai desmoronar as paredes, né? Mas o alicerce também é aquilo que determina onde vai ter parede. Se o pedreiro já completou o alicerce e começou a levantar as paredes, e a madame chega lá, isso acontece muito, né? Ai, não, mas faz assim, essa parede aqui você põe mais para cá. Não, mas dona, aí não tem alicerce. Não, põe em cima da terra, a terra aqui é firme. Vai cair a parede. Vai cair. Eu me lembro, eu trabalhei com meu primo, que era arquiteto. No tempo que eu estudava arquitetura, eu fazia estágio no escritório dele, de arquitetura, lá em Santos. Em São Vicente. Eu estudava em Santos, em São Vicente era o escritório. E ele contava os casos mais escabrosos, né, que acontecia, e também acontecia no tempo que eu estava lá trabalhando com ele também. Tipo o cara, o pedreiro no apartamento, querer pregar um prego na parede com a pistola de ar comprimido, aquela pistola que prega prego em concreto. Né? Você vai pregar no concreto, você usa aquela pistola. E o cara pôs na parede de tijolo furado. Aí daqui a pouco aparece a vizinha, porque o prédio era uma reforma, né? E o prédio estava habitado. Aparece a vizinha do apartamento ao lado, desesperada. Aí meu primo correu lá para saber o que aconteceu. Tinha um furo no espelho do quarto dela, da penteadeira dela. Ela estava na penteadeira, passou um prego do lado dela, porque o prego furou a parede de tijolo furado e furou o espelho dela. Então os pedreiros faziam barbaridade. Tipo teve um que o meu primo foi lá e marcou, era uma reforma também de apartamento, num edifício, né, de apartamentos. Meu primo foi lá com a planta, sabendo onde passavam as vigas, as colunas, tudo certinho, porque tinha que abrir uma parede para juntar dois ambientes lá, ou abrir uma porta, alguma coisa assim. Então ele foi lá e pegou e riscou com carvão. Ó, você vai quebrar aqui, viu, pedreiro? Quebra aqui, abre a porta aqui, tá bom? Ah, sim, senhor. Pode deixar, doutor Humberto, pode deixar que eu vou quebrar aí a parede. Aí ele volta no fim do dia para ver como é que estava a obra. Ele olhou e falou: mas o que é isso aqui? Você quebrou onde eu mandei? Ah, não, porque a madame veio aqui e falou para quebrar um pouco mais pro lado. Estava duro, seu Humberto, tinha concreto.
O cara quebrou uma coluna de concreto que sustenta o prédio. Aí meu primo saiu correndo, voando para um ferro velho, para catar uns pedaços de trilho de trem e formar uma coluna de novo de trilho de trem, encher de concreto aquilo. Porque o cara cortou, podia derrubar o prédio, depende da posição, onde estava, qual era o papel que aquela coluna, mas certamente aquilo ali abalava a estrutura, né? Então, quem não entende que uma estrutura que é construída para se apoiar tudo que vier depois em cima, vai abrir a porta no lugar que não deve, vai quebrar a parede no lugar que não deve. E é isso que fazem as religiões hoje, quando constroem fora do alicerce. O Senhor fala na sua palavra, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Vamos achar o versículo? Mateus 15, versículo 12. Então, acercando-se dele os seus discípulos, os discípulos do Senhor, ficaram escandalizados por causa da bronca que ele deu nos fariseus, né? Que o que contamina, no versículo 11, ele fala, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso que contamina o homem, porque os fariseus estavam lá querendo que os seus discípulos guardassem a lei, e ele repreende, então, esses fariseus, dizendo nos versículos anteriores, né, no versículo 4, porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem pai nem mãe. Os judeus diziam isso, né? Os fariseus diziam isso. E o Senhor fala, assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. E o que a religião faz? A religião cria tradições e aí invalida a palavra de Deus. Tanto é que eu não sei se vocês sabem, mas o catolicismo, principalmente o catolicismo, o protestantismo segue assim um pouquinho mais disso, mas no catolicismo você tem duas fontes de autoridade. A Bíblia, que é a palavra de Deus, e a tradição dos pais. A tradição do colegiado. Que são as várias encíclicas e documentos papais, e de bispos e de cardeais, que foram sendo construídas ao longo dos séculos, né? Essa é a tradição. Essa é a tradição. Tem a palavra de Deus, a Bíblia e a tradição. Como se fosse a advocacia, tem um nome isso, né? Que é quando um julgamento de alguma causa abre um precedente para depois todos os julgamentos daquela causa seguirem não exatamente a letra da lei, mas esse precedente. Eu agora fugiu completamente da minha memória o nome disso, eu não sou advogado. Mas, então, o que eu estava dizendo é isso. Tem a tradição e tem a palavra de Deus. O que o catolicismo faz? Se a tradição não bater com o ensino da palavra de Deus, fica valendo a tradição. A tradição se sobrepõe à palavra de Deus. É isso aqui que eles faziam já no judaísmo. Né? Assim invalidastes, Mateus 15, 6, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. O mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que você mais tem hoje? Não pode usar calça comprida. Você não pode pintar o cabelo, você não pode pintar a unha. A calça tem que... A saia da mulher tem que ser abaixo do joelho, ou no tornozelo, ou... Eu acho que até já contei aqui outro dia que eu passei em frente a uma congregação religiosa aí, que é muito severa, né? E as mulheres não podem cortar o cabelo, não podem usar calça comprida, tem que usar saia comprida até quase os pés, né?
E quando eu passei em frente, tinha uma jovem bonita entrando lá, e ela realmente estava obedecendo a lei da saia comprida. Ela estava com uma mini saia, e por cima da mini saia, uma saia transparente até os pés. O que chamava a atenção eram as pernas da menina, né? Porque ela estava com uma mini saia muito curta. Isso acho que está na moda, inclusive hoje. A mocinha põe uns shorts ou uma mini saia curtinha e depois veste uma saia bem comprida, transparente. Então era uma maneira de burlar a lei, né? A lei a tradição daquela instituição, né? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são de homens, são preceitos de homens. Essa mesma religião proíbe o homem usar barba. Eu pergunto, onde acharam uma coisa dessas? O próprio Senhor Jesus usava barba, que quando ele é preso, a Bíblia fala que arrancaram profeticamente, né, foi falado dele como arrancaram a barba dele com as mãos. Pegavam na barba dele e arrancavam com as mãos. Né? Algumas versões falam, puxaram meus cabelos, algumas falam cabelos do rosto. Depende da versão, você vai conseguir entender o que está falando ali. Tanto é que no tempo do Antigo Testamento, era uma desonra um homem ter a sua barba rapada. É um episódio quando alguns judeus são presos, né? São presos pelo inimigo numa batalha que tem lá e tal. E quando eles voltam o inimigo depois devolve os prisioneiros, tudo com a barba feita. Isso foi uma desonra tremenda. Eles precisaram ficar separados à parte, esperando a barba crescer. Então agora você vai numa religião que se diz cristã, dizendo que segue a Bíblia e que você não pode usar barba, o homem não pode ter barba. Eu pergunto, de onde veio isso? Doutrina de homens. Doutrinas que são preceitos de homens. Aqui em Mateus 15, 9. E versículo 10. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. O Senhor está se referindo aqui às várias leis alimentícias, né, que havia no Antigo Testamento e às quais os fariseus se apegavam ferrenhamente a elas e acusavam os discípulos do Senhor de estarem comendo sem lavar a mão, por exemplo, né? Versículo 12. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Veja que os próprios discípulos do Senhor ainda não estavam com os dois pés dentro do círculo do Senhor. Eles ainda estavam com o pezinho fora do lado dos fariseus e das tradições religiosas. E você não vai entender a palavra de Deus se você mantém um pezinho no meio das tradições religiosas. E em Hebreus 13 é deixado isso muito claro. O próprio livro de Hebreus inteiro, né, a carta aos Hebreus, foi escrita para hebreus cristãos. Alguns deles não convertidos, apenas convertidos intelectualmente, outros realmente salvos por Cristo. Por isso que ali você vê uma mescla de instruções que é dada tanto para os que eram hebreus cristãos, mas não convertidos, como hebreus cristãos convertidos. Mas quando chega no capítulo 13, ele fala: não temos um altar onde possam exercer o seu ofício os sacerdotes do templo. E depois ele fala: saiamos, pois, a ele, a Cristo, fora do arraial. O que era o arraial? O arraial era o sistema judaico, com as suas leis, sua religião, os seus sacerdotes, os seus costumes, os seus sacrifícios. Saiamos a Cristo fora do arraial. Esse apelo vale hoje também para o cristão. Porque o cristão, quando ele está ligado a uma instituição religiosa, ele está ligado de uma forma indireta ao arraial judaico. Porque a maioria das religiões ditas cristãs, elas repetem aquilo que se faz no judaísmo. Então tem lá a Páscoa, tem vestes especiais para o clero, ou para o sacerdote, ou para o pastor, ou para alguém. Tem um templo com objetos, imitando os objetos do templo e da antiga tenda, do Antigo Testamento, né, do tabernáculo. Eu estudei arquitetura, então, por exemplo, aquelas catedrais medievais,
elas seguem uma planta, né, um projeto, para imitar o Templo de Jerusalém. As diferentes áreas dentro da planta da catedral, inclusive tem o o Santíssimo Lugar, onde fica uma capelinha lá com um cálice representando que ali é a presença de Deus, né? E algumas religiões protestantes ainda agora ultrapassaram o absurdo, né? Bota uma arca lá. Aqui é o lugar a presença de Deus. Aí faz aquela fila de fiéis para todo mundo pôr a mãozinha na arca para ser abençoado. Cara, se alguém pusesse a mão na arca do Antigo Testamento, morria na hora. A arca não podia tocar a arca. Tem um lá que toca a arca e morre. É fulminado, né? Mas voltando então aqui, o Senhor Jesus, isso aqui deixou claro que os seus próprios discípulos, em Mateus 15:12, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabeis que os fariseus, ouvindo essas coisas, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu e disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Então, toda instituição, organização, templo, nomes, cargos que não vêm do Pai, não têm fundamentação bíblica, serão arrancados. Não vão perdurar. Desaparecerão simplesmente. Porque Deus falou que toda planta que o meu Pai não... O Senhor Jesus falou: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Então, qualquer tentativa do homem de estabelecer coisas e práticas que não tenha respaldo na sã doutrina dos apóstolos hoje, porque é isso que nós hoje seguimos, será arrancada. Uma mensagem urgente para quem tem pressa: o Evangelho em 3 minutos. Conheça melhor quem é Jesus e o que ele fez por você nestes comentários de Mário Persona sobre o Evangelho de Mateus, em mensagens que você lê em apenas 3 minutos. Adquira agora sua cópia com frete gratuito para assinantes Prime Video. O link está na descrição do vídeo. Clique agora e garanta seu exemplar.